Paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, muito obrigado por estar aí na lição número 10. Hoje é o perigo da crise emocional no exercício do poder. Você que está aí a primeira vez, meu nome é Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoem e prazer em servir os amados irmãos. Nós ministramos cursos de bacharel em teologia e curso médio em teologia. Você é convidado também a participar do nosso curso, nós deixamos o telefone aí, pode entrar em contato, temos cursos online à distância e presencial, amém? Muito bem, meus amados, sim, tem uma boa notícia para você, a boa notícia é que você pode usar esses slides em tua escola bíblica dominical. Temos abaixo do vídeo um link onde basta clicar e vai descer, vai baixar esses slides para você usar na tua EBD, no PowerPoint ou mesmo no teu celular, no teu aparelho, no teu notebook, para você ser direcionado durante a tua aula. Amém? Vamos lá então. O nosso texto áudio está em Provérbios 29, versículo 23, que nos diz: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Soberba, orgulho, é o caminho da destruição, lamentavelmente. Bom, verdade aplicada diz: é imprescindível que cuidemos também da nossa saúde emocional e deixemos-nos ser guiados pelo Espírito Santo. Nós temos 3 objetivos. Primeiro, comentar sobre a tentação por busca de poder. Depois, estudar acerca do perigo da crise emocional. Falar sobre a crise emocional e a inversão de valores. Nosso texto de referência está em Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 10, onde o apóstolo Paulo nos convida a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, isto é, a humildade. Você lê aí, por favor, com calma. Eu já vou para a introdução. Bom, abordaremos a questão da crise emocional no exercício do poder. Estamos falando de algo muito perigoso, né? Por quê? Porque a liderança, ela influencia todo o corpo. E quando falamos de exercício do poder, estamos falando de líderes que podem se apresentar de uma forma, mas podem ter motivações erradas no exercício do poder. A tentação por busca de poder é a parte 1, com 3 subtópicos: somente Deus é onipotente, o poder absoluto dado a Jesus e a tentativa de ser como Deus, como uma sugestão de Satanás. A busca do poder e o desejo de conquista a qualquer preço e custo, ainda que seja passando por cima da nossa saúde emocional, gera enfermidades emocionais e psicossomáticas. Meus irmãos, minhas irmãs, olha, esse é o perigo. Quando as pessoas buscam o poder, desejam o poder, mas a qualquer preço e custo. Não vale a pena você conquistar, esse poder, você conquistar este cargo, e quando você chegar lá é só para notar que você não está mais em condições de desfrutar isso que você conquistou. Então vamos pensar um pouquinho aqui. Poder. Max Weber define poder. Poder é a faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer sua vontade, por causa de sua posição ou força, mesmo que a pessoa preferisse não o fazer. Olha só, poder, então, é uma faculdade de forçar ou coagir. Bom, a motivação errada gera resultados errados. O poder em si mesmo, não está, o poder em si mesmo não é negativo em si. Agora, a motivação errada pode gerar resultados errados.
Poder para ajudar, direcionar ou para mandar? Qual a motivação que você deseja ter o poder? Qual a motivação que você deseja? Que motivação te impulsiona a buscar esse poder? Porque se você está buscando poder para ajudar, para direcionar os outros, parabéns. Mas se você está buscando o poder para mandar nos outros, para você fazer dos outros teus escravos, desculpa, mas este poder vai acabar destruindo a tua saúde. Somente Deus é onipotente. Deus falou uma vez, duas vezes, ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Esse é o salmista falando. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Veja, meus irmãos, primeira coisa aqui, entendemos que somente Deus pode colocar limites em todas as áreas de nossa vida e nos retribuir conforme as nossas obras. Todo o poder pertence a Deus. Quando falamos de poder, e lembro aqui de novo do conceito, tá? De a faculdade de forçar ou coagir a alguém a fazer sua vontade por causa da sua posição ou força. Veja, Deus coloca umas delimitações, tá? E nos coloca a opção, né? Você vai para o inferno se fizer isso, você vai para o céu se fizer isso. Então, Deus tem esse poder, tá, de nos delimitar, tá, e nos deixar a escolha ao mesmo tempo, mas sabendo que nós teremos uma retribuição segundo as nossas escolhas, segundo aquilo que nós fizermos. Ok? Então, somente Deus tem todo o poder. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o único que pode, de fato, tá, nos colocar neste contexto, tá, de céu e inferno. Quando Jesus ressuscitou, diz Mateus 28, 18, que chegando-se Jesus falou-lhes, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus, como ser humano, 100% ser humano, ele recebe do Pai todo o poder. Veja que estou colocando 100% humano. Por quê? Jesus é o Verbo encarnado, é o Logos eterno. Na sua natureza divina sempre teve 100% do poder. Mas na sua natureza humana, porque Jesus se atreveu a crer no que Deus disse, tá? Por isso, né, ele tem graça para obedecer até a morte, e por causa disso, ele recebe todo o poder no céu e na terra. Veja que Atos 2, versículos 23 e 24, nos diz assim: sendo este entregue por determinação, desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando-o por mãos de iníquos, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela, porque a respeito dele disse Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Veja que no texto está citando que Jesus creu naquilo que o Pai disse. Era impossível que Jesus ficasse na sepultura, porque dele disse Davi. Está escrito. Então, quando Jesus se atreve a crer no que Deus disse, então ele está pronto para obedecer até a morte. Eu estou querendo dizer, meus amados irmãos, que Jesus, como homem, conquistou todo o poder. E o mais lindo disto é que logo a seguir ele olha para os discípulos, olha para você e diz assim: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, ide em meu nome fazei, discípulos. Então Jesus nos delega autoridade quando cremos nele, assim como ele creu no Pai e recebeu essa
autoridade. A tentativa de ser como Deus é uma sugestão de Satanás. O inimigo semeou na mente e no coração do casal, que é Adão e Eva, a independência de Deus. Satanás disse: sereis como Deus. Essa sugestão do inimigo, sereis como Deus, está colocando no coração de Eva, que você não vai precisar mais prestar contas a Deus. Você não precisa mais depender de Deus. Você vai ser como Deus, independente. Uma liberdade que Satanás está oferecendo, que na verdade vai fazer que Adão e Eva se tornem escravos de Satanás. Então, a busca desenfreada por poder e independência de Deus gera, logicamente, a quebra de relacionamento com Deus. Se eu quero me ser independente, me desligar de Deus, é claro que estou rompendo meu relacionamento com Deus. E quando nós rompemos o relacionamento com Deus, aí nascem todos os problemas. Adão e Eva descobrem que quando, na verdade, eles pensavam que seriam livres, se tornaram escravos dos seus desejos. Aí eles descobrem que nós não somos deuses e nunca seremos. Somos pessoas limitadas que precisamos estar ligados a um Deus ilimitado. O perigo da crise emocional. A síndrome em torno das lideranças, o caso de Saul e características emocionais que fizeram Saul tropeçar. Bom, exemplos de pessoas que tiveram crise emocional no exercício do poder nos mostram o perigo da crise emocional. Nós temos, por exemplo, o rei da Babilônia e o rei de Tiro. Os dois são apresentados como exemplos de que pessoas com poder colocaram em um momento da sua mente que seriam semelhantes ao Altíssimo ou que fariam seu trono acima do trono de Deus. É interessante que Charles Spurgeon disse que não somente é ilógico você desejar ser acima de Deus, mas como também tolice. É uma falta de consciência que às vezes vem na gente de que nós somos meras criaturas e nunca seremos semelhantes ao Criador. A síndrome em torno das lideranças. Enquanto a igreja está na terra, irá conviver com aqueles que têm sido dominados pela soberba e o desejo de poder para dominar e possuir. Irmãos, enquanto estamos na terra, seres humanos, nós somos tentados a agir fora desses contextos. Por isso o apóstolo Paulo, quando recomenda a Tito acerca de separar homens de Deus para o ministério, ele disse: convém que o bispo ou presbítero ou pastor seja, aí ele vai colocar, não soberbo, nem cobiçoso de torpe ganância. Tito, a epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 7. Então, convém que aquela pessoa que vai assumir uma liderança não seja soberbo, nem cobiçoso. E também João nos cita na terceira epístola, versículo 9, que havia um certo líder da determinada igreja que é chamado de Diótrefes, que era soberbo, arrogante. Lamentavelmente, historicamente, há sempre pessoas que não têm motivações corretas se deixaram levar pela soberba. Vamos ver aqui o caso de Saul. Saul tinha muitas características de personalidade positivas. Ele tem algumas características, como ele é filho de um pai rico, tem boa aparência e tem boa estatura. Ele é o mais alto da tribo. É interessante, é o mais alto de Israel. O texto de 1 Samuel, capítulo 9, versículo 2 e 3, diz que havia um homem de Benjamim,
cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Aliás, benjamita, homem de bens, ou seja, rico. Tinha-lhe um filho cujo nome era Saul, moço, e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Olha só, então Saul, ele tem um pai rico, tem boa aparência, é alto, então tem algumas potencialidades. E ainda diz no versículo 21, 22, desse mesmo texto de 1 Samuel 9, 21, que Saul demonstra humildade. Ele disse assim, Saul disse, porventura não sou benjamita da menor tribo de Israel, e a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Olha só, ele demonstra uma certa humildade. Então, Saul, a princípio, tem todas as potencialidades de ser um bom rei. Só que ele se deixa levar por algumas questões emocionais que vão fazer Saul tropeçar. 1 Samuel capítulo 13, versículo 6 ao 12, tá? Eu não vou ler tudo, você vai ler, ok? Vai ler aí. Eu só vou destacar para você os pontos que eu quero que você perceba. No versículo 6 diz que eles viram, os homens de Israel viram os inimigos, tá? E estando eles em apuro, se esconderam nas cavernas. Olha só, o medo. Em cavernas, em buracos, penhascos, alguns fugiram, outros entraram em cisternas. E os que ficaram, o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Então eles estão com medo. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo foi se espalhando. Olha só, mais disperso ficou. Então Saul disse, trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. Então Saul, movido pela ansiedade, que é o nervosismo, medo, apreensão e preocupação, ele é levado a oferecer o sacrifício. E ele, meus irmãos, isso é muito triste, porque a ansiedade pode nos levar a tomar atitudes que podem nos custar muito caro. E Saul, ele disse que ele estava numa situação de aperto e não assume a responsabilidade. Ele disse assim no versículo 12, eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocausto. Veja, Saul disse, eu conversei comigo mesmo, eu disse comigo mesmo. Não tem jeito. E ele disse assim, eu fui forçado pelas circunstâncias. O que está fazendo Saul? Não está assumindo a responsabilidade. Ele está dizendo que as circunstâncias são que o levaram a agir e por isso ele é inocente. Eu não sou o culpado. Esse é um problema sério quando nós não assumimos as responsabilidades e procuramos culpados. Tá? Isso é muito grave. No outro texto de 1 Samuel 15, versículo 3, você vai ver que Deus, através de Samuel, dá uma ordem para ele fazer, tá? E no versículo 15, ele é repreendido porque não cumpriu, tá, essa ordem que Deus lhe disse. Tá? O versículos 13, 14 e 15, você lê. No versículo 15, especificamente, responde Saul, de Amaleque os trouxe, está falando do gado, tá? Porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus, e o resto, porém, destruímos totalmente. Veja que Saul disse, o povo quis assim. Então ele não assume a responsabilidade. Era para fazer um trabalho de início, meio e fim.
e Saul não faz. Ele não tem a responsabilidade, tá? Ele não assume a responsabilidade das circunstâncias, joga a culpa ao povo. Além disso, ele não terminou o trabalho que lhe fora dado. E meus irmãos, todas as vezes que nós não terminamos o trabalho que nos é confiado, não terminamos nossas tarefas, por menores que sejam, podemos criar um problema grave para nós, um vício, um hábito de falta de acabativa. E todas as vezes que eu não termino, tá? não fecho o meu ciclo de início, meio e fim, meu sistema, tá? Meu sistema nervoso, meu sistema emocional está entendendo que eu não ultrapassei a linha de chegada. E todas as vezes que nós não ultrapassamos a linha de chegada ou na parte final, nosso sistema se sente ainda derrotado. Eu preciso terminar essa tarefa, eu preciso fazer isso, terminar. Quando temos falta de acabativa, tá? Nós, lamentavelmente, nós vamos se sentir impotentes. Pensa um pouco nisso que estou dizendo para você. Saulo iniciava, mas não terminava. Tá? Isso cria, tá, estresse no nosso sistema. Bom, vamos ver aqui algumas crises, a crise emocional e a inversão de valores. As consequências são inevitáveis, os efeitos da crise emocional na liderança geram sequelas e falta de saúde e equilíbrio emocional prejudica o vocacionado. Bom, inversão de valores. Veja, uma liderança que trocou os valores. Tem líderes que preferem fazer algo pelos seus liderados, mas não têm relacionamentos. Tem líderes que querem ter a posição, mas não querem ser a pessoa ideal para aquela posição. Isso é uma inversão de valores. Querer mais se dedicar a fazer do que investir nos relacionamentos. Querer ter o cargo, mas não querer ser a pessoa ideal para o cargo. Qual o correto? O correto é, primeiro, você aprender a manter relacionamentos para depois fazer. Primeiro, você descobrir quem você é, ser a pessoa, e isso vai te dar, tá, a probabilidade de você ter aquele cargo. É muito importante que nós redirecionemos nossos valores. Por que é importante redirecionar esses valores? Olha só, tudo que o homem semear, isso também se fará. Então, quando as pessoas se sentem um número a mais, porque a igreja ou líder, né, tem X número de membros, tá? Essas pessoas abandonam as igrejas. Verdade. Por quê? Porque pessoas ficam onde se sentem amadas, onde há relacionamentos. Então, por isso, é necessário rever teus valores, é necessário rever nossos valores. Eu estou valorizando mais o ter ou estou valorizando as pessoas, o relacionamento? Uma coisa que John Maxwell, o pastor John Maxwell, no seu livro sobre liderança, ele disse: é necessário ganhar o coração, depois a razão. Está falando de relacionamentos. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Veja, quando as pessoas valorizam e descobrem quem são, passam a ter a liderança ideal. Meu irmão, minha irmã, é de suma importância você descobrir quem você é. Quando você descobrir quem você é no corpo de Cristo, que é membro do corpo você é, que é mão, ou é pé, ou ombro, que membro do corpo de Cristo você é, você vai passar a ser o líder ideal. Você vai ter o cargo ideal. Os efeitos da crise emocional na liderança geram sequelas.
É interessante esse texto aqui de Lucas 22, 31 e 34 e outros textos que eu coloquei aqui. Eu quero que você perceba quando Jesus está conversando com Simão acerca de que ele, e os outros discípulos iam passar em um momento de provação. Jesus avisa dizendo: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Ou seja, Jesus está avisando o contexto: ó Pedro, você vai se desviar, você vai me negar. E Pedro discorda do mestre. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Olha só o que estou dizendo. Jesus está avisando para que Pedro vigie, porque Satanás me pediu para você ir andar. Tá? E disse assim: Pedro, estou vendo que você tem a fraqueza que vai te levar a se desviar. Só que Pedro, ele com soberba, com orgulho, se opõe a Jesus, tá? E faz entender aqui que Jesus está errado a respeito dele. Em outras palavras, é como se Pedro está dizendo: Jesus, o Senhor não me conhece. Aqui é o cara, assim parafraseando, tá, irmãos? Diz assim: eu estou pronto a ir contigo até a prisão. Jesus enfatiza: não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Meus irmãos, no texto de Mateus 26 e em Marcos 14, 31, Pedro, ele enfatiza: não, eu vou até o fim. Todo mundo pode te rejeitar, mas eu não. E esta soberba vai fazer com que Pedro tropece. Você sabe muito bem, Provérbios 16, 18 diz que a soberba precede a ruína. Jesus não avisou que o inimigo ia lhes cirandar? Avisou ou não avisou? Avisou. Só que ele se julga melhor que os outros, que ele pode fazer diferente dos outros. A Bíblia diz que a maioria dos discípulos fugiu. E ele não foge. Ele falou que não foge, não foge. E ele quer provar que ele pode ser melhor que os outros. E é interessante porque diz o texto bíblico que João, o evangelista, ele entra junto com Jesus lá no momento do julgamento no Sinédrio. E Pedro fica na porta. Porque João era amigo do sumo sacerdote, diz o texto. Tá? Conhecia eles. Então João vai na porta e conversa com alguém e Pedro entra. Ou seja, Jesus está, olha só, desculpe, Pedro está querendo provar que se João pode, eu posso. Meu irmão, minha irmã, não se compare com ninguém, pelo amor de Deus. Pedro, ele disse: João pode entrar, eu posso entrar também. Se João não nega, eu não vou negar também. Só que tem um problema. Cada um de nós tem um sistema, cada um de nós tem um contexto de vida. João é amigo do sumo sacerdote e Pedro não. Neste contexto, tá? Pedro vai acabar negando o mestre. Os resultados da vida, irmãos, que nós colhemos, nos mostram justamente o quão fracos somos, o quão limitados somos. Pedro, ele se expôs. Pedro, quando ele estava lá, nessa circunstância do Sinédrio, que foi levado a negar o mestre. É interessante, Porque Jesus avisou. Tá? Mas, às vezes, nós somos muito soberbos. Nós acreditamos que somos melhor do que aquilo que Jesus disse que somos. Soberba é isso, tá? Quando eu não aceito aquilo que eu sou e eu acho que eu sou melhor. Não tem problemas em nós aceitar aquilo que nós somos. Porque quando eu sei quem eu sou, aí eu tenho condições de investir na minha melhora. Então, Pedro,
cai nisso. Tá? A soberba lhe levou à queda. Mas graças a Deus, né, que Pedro se arrependeu, e quando nos arrependemos, Jesus sempre nos restaura. Tá? Mas só fica a dica aí, se o Senhor falou, não se exponha. Falta de saúde e equilíbrio emocional prejudica o vocacionado. A falta de equilíbrio e temperança, os líderes são prejudicados. Tá? Pela falta de equilíbrio e temperança, os líderes são prejudicados. Veja, quando falamos de equilíbrio, nós estamos dizendo que por muito tempo, tá, quem já sabe, tá, quem viveu dos 20, 30 anos, tá, dentro do ministério da igreja, nós sabemos, tá, que por muito tempo houve, tá, uma questão: qual tem mais valor? Ou quem tem mais valor? A igreja ou a família? Tá? Se colocou em nível de competição. Qual entidade tem mais valor? A igreja ou a família? Agora, como é que eu sei o que eu estou valorizando? Pensa por você, é você, tá? Essa resposta está com você. Como é que eu sei, como é que você sabe o quanto você está valorizando a igreja e o quanto você está valorizando a família? É simples. Quanto de tempo você está investindo na igreja ou na família? Quanto de recurso você está investindo na igreja ou na família? Quanto de presença, quanto de dedicação? É muito importante que haja equilíbrio, porque não há concorrência entre igreja ou família. Entenda isso. Você não pode colocar como em nível de competição. Você tem que equilibrar. E pense, por favor, de 0 a 10, que nota você dá ao tempo que você está investindo com a tua igreja, com a tua família? De 0 a 10, que recursos você está investindo? Que presença você está dando? Que dedicação? De 0 a 10, que nota você se daria? Se você perceber por estes fatores que você está dando mais tempo ou mais investimento a um do que ao outro, equilibre. Equilibre, porque se você não equilibrar, vai dar problema. Amém? Meus amados, que Deus vos abençoe. Nós comentamos sobre a tentação por busca de poder, estudamos acerca do perigo da crise emocional e falamos sobre a crise emocional e a inversão de valores. Deus vos abençoe. Uma boa escola bíblica dominical para você. Não esqueça do like e compartilhe. A paz do Senhor.